E aí galera do meu canal, que a paz de Jesus te alcança a sua casa, a sua família. Eu sou o Jonathan Ferreira, este é o canal Vivendo Experiência com Deus. Se você não é inscrito, eu peço a você que se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário construtivo. Hoje eu tenho uma participação especial. Vamos ver quem é? E aí, tá preparado? Vamos lá. O livro de Esther, como você clicou, o assunto hoje é Esther, foi escrito entre 516 e 506 a.C. A sua autoria, segundo os relatos dos judeus, foi Esdras que escreveu o livro de Esther. E também Agostinho atribui a autoria do livro de Esther a Esdras. Agora eu vou perguntar, quem foi Esther? Olá, meu nome é Sheila e eu vim trazer uma palavra para vocês hoje. Quem foi Esther? Para falar de Esther é necessário falar primeiro da rainha Vashti. Vashti foi uma rainha que existiu no tempo de Esther. Vashti era casada com o rei Assuero, rei da Pérsia. E o rei faz um convite a Vashti para que venha à sua presença. Ao recusar este convite, Vashti é depossada de seu cargo. Então o rei tem uma grande ideia. Como será substituída Vashti? O rei cria um concurso de beleza para que seja escolhido dentre o reino a jovem mais bela e formosa, para que possa tomar o lugar de Vashti. Dentre as jovens que os eunucos do rei buscam no reino da Pérsia, existe uma jovem chamada Esther. Esther era uma jovem formosa, judia, da tribo de Benjamim. Esther era órfã e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Acreditamos que por Esther ter sido criada pelo seu primo Mardoqueu, ela tenha sido criada mediante os costumes judeus, ouvindo grandes histórias e grandes feitos de Deus pelo seu povo. Mediante esse concurso que o rei cria, as jovens ficavam na casa durante 12 meses recebendo tratamento de especiarias. Quando as jovens é levadas para a casa, elas ficam ao cuidado do eunuco Hegai. Esther, quando chega na casa, ela é tão formosa e tão bela que ela acha graça mediante os olhos de Hegai, que dá a ela o melhor lugar da casa, 7 jovens para que cuidem dela, as melhores vestes e os melhores alimentos. Passados esses 12 meses do tempo de tratamento de belezas que essa jovem recebe, cada uma era chamada à presença do rei. Quando Esther todas as jovens que eram chamadas à presença do rei, levavam consigo presentes. Quando é a vez de Esther de chegar à presença do rei, ela não escolhe nada, a não ser aquilo que Hegai já tinha lhe dado. Quando Esther chega à presença do rei, ele a ama mais que todas as outras. E imediatamente Esther é coroada rainha no lugar de Vashti. Passado-se um tempo, Amã, que é eunuco do rei, é exaltado pelo rei. E o rei o coloca como maioral, sendo o segundo no reino abaixo do rei. E há um decreto para que todo aquele povo adorasse Amã e se curvasse perante Amã. Porém, Mardoqueu, sendo judeu, sabia que o único que deveria ser adorado era Deus, e não se curva perante Amã. Amã, muito enfurecido, fica com muita raiva de Mardoqueu, não só de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. E com um plano maléfico para que todo o povo judeu fosse exterminado, Amã chega mediante o rei e exige que o rei crie um decreto, falando que esse povo judeu era um povo que não obedecia às normas que o rei tinha colocado. O rei, então, induzido por Amã, dá a ele o seu anel, para que esse decreto seja instaurado em todo o reino da Pérsia. Então Amã manda o decreto para todas as províncias do reino. Quando Mardoqueu fica sabendo desse decreto, ele se entristece muito, rasga suas vestes, cobre-se de cinza. Então Esther fica sabendo do estado do seu primo, que para ela era como se fosse um pai. Ela fica muito entristecida e preocupada e manda que os seus eunucos descubram o que está acontecendo. Então Mardoqueu conta para Esther o plano terrível de Amã e pede que Esther peça perante o rei clemência e misericórdia para o povo judeu. Entretanto, naquela época, a lei dos persas dizia que quem fosse à presença do rei sem ser convidado, a pena era de morte, a não ser que o rei estendesse o seu cetro de ouro. Mardoqueu então dá um alerta a Esther, dizendo que mesmo ela estando no palácio, por ser judia, ela não seria poupada.
Esther então fala com Mardoqueu que todo o povo judeu daquela época que estava ali naquele reino, para que eles jejuem por 3 dias e orem pela vida dela, que ela e suas conservas estariam orando e jejuando durante esses 3 dias. Passado esses 3 dias, chega então o dia no decreto final. Esther coloca suas vestes reais e chega perante o rei. Ao ser avistada pelo rei no pátio, o rei, com sua clemência, estende o cetro de ouro e diz a Esther: pede-me o que quiseres, e até metade do reino te darei. Esther então faz um banquete, sendo movida pela sabedoria de Deus para conduzir ao coração do rei para que convertesse aquele decreto. Entretanto, como naquela época um rei, ao decretar um decreto, ele não poderia ser revogado. Esther então, usada de sabedoria e inteligência, convence ao rei que não fosse cancelado o decreto, mas que fosse feito um novo. Então o rei, ele dá a Mardoqueu autoridade para que fosse feito um novo decreto. Nesse novo decreto, o rei dava autoridade aos judeus para que quando ocorresse a guerra, os judeus pudessem guerrear e para que os judeus pudessem guerrear e vencer os inimigos. Mediante essa situação, Mardoqueu faz o decreto, manda o decreto a todas as províncias do reino. Quando chega o dia da guerra, que era o dia da festa de Purim, os judeus, movidos pela mão de Deus, conseguem vencer a guerra e os inimigos são derrotados perante todos os judeus naquela época. Bom, meus amigos, é uma história fascinante. Se você for olhar, Esther, além dela ter uma beleza exterior, que as pessoas contam, historiadores, muitas pessoas que já se levantaram para falar, Esther era muito bonita, ela tinha uma beleza interior, né? E nós devemos concluir como? Bom, meus amigos, vocês perceberam que foi uma grande história, né? Uma história muito bacana. Muitos dizem que Esther tinha uma beleza exterior, mas não só isso. Ela também tinha uma beleza interior, não é? Verdade. Esther foi usada por Deus com grande sabedoria, com um coração humilde. Então nós podemos aprender com o exemplo de Esther. E aqui fica uma breve história. Se inscreva e dê o seu like. Até o próximo vídeo.